Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Episódio 206 já está no ar aqui, então dessa vez a gente trouxe uma conversa super interessante que eu e Naira Rabelo fizemos para falar um pouquinho sobre as lesões traumáticas, diferentes das lesões não traumáticas, né? Então é uma categorização que a gente utiliza bastante aí para nortear todo o tratamento dentro da musculoesquelética e principalmente da esportiva, e essa é uma aula que faz parte da nossa pós-graduação de esporte e atividade física. Então, confiram essa discussão, ficou super bacana, a gente usou como parâmetro, né, e pano de fundo toda a questão, principalmente da síndrome do estresse tibial, né, a famosa canelite aí da vida, que é um grande desafio para entender como que a gente olha além da estrutura, mas sem deixar de lado, né, os aspectos biológicos, estruturais, que também podem ser relevantes. Então, a conversa ficou super bacana, é uma discussão que eu e Nara a gente tem frequentemente, a gente sempre está amadurecendo em relação a esse assunto. Então, fica uma aula super bacana para pensar como clinicamente a gente olha para esse paciente e não esquecer dos outros aspectos multidimensionais, principalmente dentro do contexto esportivo. Então, espero que vocês gostem desse episódio. E antes do episódio, a gente tem alguns recados aqui. Então, lembrando, a certificação de lombar, ela já está no ar, as pessoas já estão lá consumindo e estão realmente aprendendo aí sobre o que que é ser um expert em relação à reabilitação da coluna lombar. Em breve, a gente vai lançar a de coluna cervical também. E também a gente está no momento, nos ajustes finais aí da nossa pós em gerontologia e saúde do idoso. Então, é uma pós super bacana em que a gente está expandindo um pouco de todo o nosso conhecimento. A gente tem Jéssica Fernandes, que está à frente desse projeto, junto com a Gislene Gomes, a Júlia Castro, a Flávia. Então, uma galera nova aí que está realmente à frente de todo esse conhecimento novo em relação ao cuidado aí da pessoa idosa. Então, espero que vocês gostem. Então, agora podem curtir o episódio e não se esqueçam de curtir, comentar, e mandar para todo mundo que possa se interessar. Bom episódio, até mais, valeu. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula aqui introdutória do módulo 6.1 e a gente falou, né, talvez sim, talvez não, o nosso podcast do Fisiortopedia. E a gente sempre aproveita e faz um trabalho que pode usar aqui e ali, né? Mas principalmente acho que para divulgar o que a gente vai conversar hoje, né, Naira? Então, a gente está conversando sobre um tema, as pessoas que estão na pós-graduação estão no meio do caminho aí, a gente já está começando a falar das lesões específicas, e a gente pensou numa aula introdutória para colocar um raciocínio, não ficar focado na questão estrutural, né, do nosso paciente, como vocês sabem, né, todo o nosso histórico aí em relação à dor, né, e entender bastante essa multidimensionalidade. Mas antes de qualquer coisa, Naira, seja muito bem-vinda à nossa aula aqui, ou nosso podcast. Muito obrigada, Fulco. Oi, galera, tudo bem? Espero que até aqui todos vocês, pelo menos os alunos, já me conheçam. E é sempre muito especial estar com todos vocês, poder falar sobre isso. Vocês sabem que somos incansáveis nesses temas, né, nesse estilo de abordagem, e realmente é o que a gente acredita. Realmente foi disruptivo para todos nós, então é muito especial estar aqui de novo, estar aqui com você, Fulco, para abordarmos, né, raciocínio clínico e como a gente enxerga alguns pontos, importância para alguns pontos e menos importância para outros, e como isso nos ajudou tanto, né, a formular um raciocínio clínico de avaliação e de tratamento. Então é para isso que a gente está aqui. Muito bom. Então, só para contextualizar um pouquinho melhor todo mundo, né? A gente, quando estava decidindo o cronograma da pós-esporte, a gente estava pensando muito em relação a como que a gente ia lidar com as lesões, principalmente para não virar uma pós-ortopedia e traumato, né? Eu acho que a gente sempre falou sobre esse processo que as pós-graduações muitas vezes têm um cronograma muito parecido, uma aula ou outra sobre alguma especificidade, mas eu acho que quando a gente está falando sobre lesões em si, né, a gente sabe que a gente não está procurando tecido, a gente também não queria passar por todos eles, então por isso esse raciocínio mais amplo é muito importante, né? Então, começando logo do começo aqui, eu vou deixar duas imagens,
né, para vocês olharem, que para quem olhou, já viu minhas aulas de educação ou de prescrição de exercício, eu parto desses 2 conceituais, que eu acho que a parte mais importante é literalmente saber dentro da nossa avaliação, o histórico de como aquela queixa se iniciou, né, Nayara. A gente vai conversar um pouco mais de como a gente colhe essa informação, mas eu acho que a parte muito importante é a gente ter uma, certeza se a gente está lidando com um tecido que possa realmente ter lesionado, né, de um tecido que realmente pode ter alguma alteração estrutural importante, ou se a gente está falando de uma histórico de uma queixa mais prolongada, onde pode ter realmente também tido esse entorse, essa questão, né, tecidual traumática, mas num tempo que hoje a gente talvez não se preocupe tanto com o tecido. E a gente depois vai circundar dentro de alguns históricos aqui, de alguns exemplos, para facilitar esse raciocínio. Então, se vocês olharem aqui essa linha de cima, a gente está vendo que pode ter duas situações que toda vez que a gente escutar a história e colher a história do paciente, a gente precisa saber: eu estou lidando com uma possível lesão tecidual e um processo inflamatório junto ou não? Então, eu acho que é muito interessante, e dentro da maioria das lesões que acontecem, né, dentro das grandes modalidades, a lesão não traumática, e eu não gosto de chamar ela só de sobrecarga, porque não necessariamente a gente está falando de sobrecarga, né? Elas acabam acontecendo sem um evento de uma alta energia em um curto espaço de tempo. Então não é aquela situação que a pessoa foi agachar e sentiu uma dor na lombar, por exemplo. A gente sabe que lá não tem uma grande energia diferente, é um movimento que ele já fez milhões de vezes na vida, vai continuar fazendo, então aquela coisa que não explicaria uma lesão tecidual propriamente dita e também, principalmente, um processo inflamatório. Já sabendo disso, a gente talvez, consiga excluir algumas coisinhas para ter certeza que a gente não precisa proteger um tecido e literalmente lidar com o processo inflamatório que tem suas particularidades em si, né. Caso a gente perceba que isso aconteça, saber qual tecido, de uma necessidade real de um exame, né, e realmente conseguir conciliar com a clínica é uma parte muito importante. Já na linha de baixo, a gente começa a entender que talvez esse processo inflamatório não esteja, envolvido, e também a gente também sabe que não tem um tecido envolvido, então a gente não precisa proteger um tecido. E talvez a gente precisa fazer o processo inverso de fazer a exposição do tecido aos estímulos e cargas, e fazer o paciente, entender que o corpo dele precisa aprender a receber esse estímulo, esse impacto, todas essas energias da modalidade esportiva que ele está fazendo, né. Então, indo para essa segunda imagem, o que que isso, né, condiz e como ele direciona a nossa abordagem, inicialmente, que é informativa, educativa e de conscientização, né. Se a gente estiver falando de uma cicatrização tecidual, pensa no processo de respeitar o processo inflamatório, ele é fisiológico, ele é benéfico, ele é positivo. Pensar que o processo inflamatório, no geral, ele tem uma natureza por si só que é favorável e que a gente precisa otimizar a carga, apenas da região machucada e podendo estimular as outras áreas de forma mais interessante. Caso a gente esteja falando não esteja falando de uma lesão tecidual, essa sensibilidade tecidual precisa ser atuada com uma dessensibilização. Então, para isso, a gente precisa fazer um processo educativo desvinculando dor e movimento, aspectos multidimensionais, entender todas as questões relacionadas ao estilo de vida e hábitos desse atleta, a capacidade de enfrentamento, autoeficácia, a grande capacidade do corpo, que eu sempre falo que a gente menospreza, que é a habituação do tecido ao estresse mecânico e trabalho de crenças limitantes, as diversas que podem existir, né. E aí, então, nesse processo, num bom português, a gente vai calejar o tecido para ele realmente conseguir, e para isso a gente vai sempre colocando estratégias de modificação de sintoma, graduação de carga e diversas outras questões aí que a gente possa utilizar, né. Então, esse é o começo, é o beabá. Lembrando que a gente sempre tem que tirar os históricos de qualquer bandeira vermelha, né. Então, a partir desse panorama geral, Nayara, por onde começamos aí, na sua perspectiva também? A minha perspectiva, ela parte sempre, né, do que você começou aí, falando, Foucault, diferenciar dor e lesão. Quem tem obrigação de fazer isso é o fisioterapeuta.
tá? É o profissional da saúde, mas estamos lidando com fisioterapeutas, né? Entendam uma coisa, queridos, o nosso paciente vai tender sempre, pelo senso comum, a achar que no momento em que ele teve dor, ele teve uma lesão. A primeira pessoa, talvez, que vai dizer para ele que uma coisa não necessariamente é a outra, né? É você e sou eu, é o Foucault, certo? É muito provável que sejamos nós, ok? Então a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça a diferença entre dor e lesão. E o Foucault usou vários termos aí, né? Se a gente for trocar em miúdos, lesão, de fato, é o comprometimento da integridade do tecido, da integridade histológica, química, né? Porque existe uma série de eventos químicos que decorrem ali do processo inflamatório após lesão e tudo mais. Então, cara, eu vou te dar um exemplo muito claro da primeira linha, né? O atleta chega para você falando que ao cair, ao aterrissar de um salto, ele torceu o tornozelo. Ele sentiu um estalido no tornozelo. Ao dar um arranque num sprint, ele sentiu uma pedrada na panturrilha. Ele sentiu um estalo ali no tendão calcâneo. Certo? Ele te conta de um evento que envolveu entorse, edema, sabe? Que cursou com falseio. Olha só como essas informações são ricas, né? E aí você olha, fazendo inspeção ali diretamente, você vê os sinais flogísticos, edema, rubor, né? Enfim, aquela dor aguda, tudo dói, aquela área de hiperalgesia muito ampla, né? Enfim, então é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma lesão, ok? Existe um evento real atrelado. E aí eu vou cursar para outra, então desenrola tudo que o Foucault fez, né? Pensa no processo inflamatório, entenda, lembra da fisiologia, da fisiopatologia, por quanto tempo perdura a inflamação clara e aguda. Depois a gente entra num processo de proliferação, o tecido novo ainda está muito frágil, cuidado com cargas excessivas. Depois de 21 dias você tem um tecido fibroso mais denso, porém desorganizado ainda, é hora do exercício, esse cara ajuda a reorganizar, né? Toda a trama de novos fibroblastos ali que vão se depor sobre aquele local. Então, veja como isso guia muito a nossa tomada de decisão, quando eu estou diante de uma lesão, e aí eu me pontuo no tempo. E aí, Foucault, eu lembrei de 2 pontos que cabem na segunda linha aí, né, do que você citou. Existem 2 tipos clássicos de sensibilização, né, de evento, o fato da gente estar diante de um possível evento de sensibilização e não de uma lesão. Ou o cara te conta, tá, que ele sofreu uma entorse. Beleza, ele sofreu entorse. Quando você pergunta assim, o que deflagrou a tua queixa? Quando começou a tua queixa? Ele fala assim, cara, eu sofri um entorse. Eu, né, girei o joelho, enfim, foi muito sério isso. Ok. Aí você faz a segunda pergunta, quando isso aconteceu? E aí o cara fala assim, tem 2 anos. Matou a charada. Você não está mais diante de uma lesão direta, né? Aguda, latente. Até a lesão, ela até pode ter, de fato, deflagrado os sintomas do teu paciente. Mas uma dor por inflamação, ela não persiste por 2 anos. Você passou, então, né, a entrar num quadro relativamente comum de uma má adaptação do sistema nervoso ali aos estímulos que estão passando ali por aquela região, que estão vindo daquela região. O cérebro está chamando de dor o que não é mais dor. É tensão, é compressão, trocando em miúdos, tá? Então, essa condição temporal é muito importante, né? Esse é um dos exemplos clássicos que vocês vão lidar, que provavelmente sugere sensibilização e não lesão, ok? Atrelada ao quadro de dor atual. O segundo exemplo é muito comum, né, na prática esportiva. O cara não mudou nada do treino dele, tá? Ele não mudou absolutamente nada. Ou pelo contrário, ele tá fazendo, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, para a galera da corrida, por exemplo, ou do pedal, um treino regenerativo. Ele já socou a bota lá 2 dias atrás, num treino de intensidade, o longo, né? Tudo que poderia ter mais intensidade e volume, ele já fez. Ele tá aqui num treino de regenerativo, ele começa a sentir o joelho. Comecei a sentir o joelho. Cara, é muito provável que ele esteja diante de um contexto de sensibilização tecidual, porque
ele não subiu o volume demais, ele não está colocando um treino muito intenso ali para sobrecarregar aquela região. Então, é relativamente comum na ausência de trauma e a presença de dor ali ao longo do esporte, ele te contar, né, que existe essa desproporção entre a quantidade, o volume de carga e a intensidade de carga que é aplicada no momento que surge a lesão, sabe? Então, é relativamente comum nessas duas condições, ou a lesão já foi há muito tempo e a dor persiste, ou a dor surgiu num contexto que não condiz. O corpo dele já está muito habituado àquela carga e ele começou a apresentar, né? Ele não consegue dizer que houve um trauma e o histórico dele diz que foi num contexto que ele já está habituado em termos de Uhum. carga, tá? E aí, né, Foucault, é onde as perguntas-chave de outros contextos devem surgir, né? O que nos norteia na hora de avaliar esses pacientes é esse contexto multidimensional, né? Ou de uma lesão, ou de uma dor ali relacionada à sensibilização tecidual. É mais ou menos a forma como eu vejo. Legal. Eu vou colocar 3 termos aqui que eu acho que são importantes para esclarecer, que eu acho que a gente aprendeu dessa forma, né, e eu acho que ainda é difundido em muitos lugares, que enganam a gente nessa situação. Uma do próprio exemplo que você deu, né, na área de um entorse de 2 anos atrás, por exemplo, aonde a gente já achou que existia uma má cicatrização, né, do tipo: "Nossa, o tecido ficou mal cicatrizado e por isso ele continua dolorido", né. Então, nessa hora a gente já entende que essa terminologia e a fisiologia do nosso tecido é óbvio, não é, que a gente não está falando de algum aspecto tão celular, mas essa má cicatrização não existe da forma que a gente pensava, que a gente precisava machucar de novo para recicatrizar e tudo mais, né. Então, eu acho que tem um equívoco aí muito grande. O outro, que confunde muita gente, outra variável, é a intensidade da dor. A intensidade da dor não significa que a dor é aguda, então lembrem, não existe o termo reagudização, porque a gente não tem a máquina do tempo ainda, né, se quando a gente tiver, a gente vai conseguir reagudizar a dor, porque o agudo tem a ver com o período de 0 a 3 meses, né, então eu acho que é a questão temporal. E aí a gente usa o termo de flare-up quando você tem uma recidiva, né, um escape, como o Léo Ávila fala, né, desse processo doloroso que retorna, né. Então quando ele conta um histórico e aquele processo ele vai oscilando e ele está no momento de crise, é uma situação de flare-up que a gente está falando da dor e não uma relesão, uma lesão mal feita, né. Então, acho que são termos importantes aí para a gente colocar, e aí agora acho que a gente poderia trazer um pouquinho desse contexto que a gente falou da fratura por estresse, né, Naira, porque eu acho que essa condição ela tem os 2 lados, né, a gente pode olhar ele de uma forma mais tecidual ou não, ou mais ampla, para conseguir abordar, e a gente trouxe exemplos diferentes aí que podem ajudar vocês a olhar na clínica do dia a dia, né. Então, por favor, né. Eu gosto sempre, Foucault, de lembrar, né, que as pesquisas emergentes dentro do contexto dor no esporte, elas têm levantado algumas coisas bem interessantes para a gente precisa estar ciente disso. E isso tem relação com quão mais treinado aquele atleta está, tá? Quando eu falo de muito treinado, eu não me refiro apenas a atletas de elite, tá, galera? A gente tem hoje profissionais amadores extremamente bem treinados, tanto em termos de tempo no esporte, né, quanto em qualidade de treino, tá? A galera tá investindo em teste genético para saber como treinar melhor, tá? Então, Uhum. só para vocês terem essa noção. E aí, o que que a ciência diz? Aparentemente, quanto mais treinado o indivíduo está, né, mais acostumado a treinos recorrentes, frequentes e cada vez mais intensos, enfim, existe aparentemente uma certa plasticidade no sistema nervoso central, que é o Big Boss, é onde tudo acontece, né? Então, aparentemente, existe uma redução do limiar sensorial, tá? Porém, atletas bem treinados também, aparentemente, apresentam uma maior tolerância à dor. E quando a gente fala isso, a ciência vem atrelando essa maior tolerância à dor, né? A quem que está modulando isso? Aparentemente, contextos variáveis psicológicas ou psicossociais de forma geral, né? Aquele cara que é super enfrentador, o atleta que usa a dor como um fator motivacional para treinar, enfim, o cara quer de fato aquela medalha, então ele não está nem aí para o que está acontecendo no entorno dele, inclusive dor. E por que eu estou citando isso?
entra nessa condição que o Foucault está falando. Intensidade de dor, queridos, não necessariamente tem relação com gravidade de lesão, ok? E isso é um norteador para gente que está lidando, pretendendo lidar com atletas. Quando o cara chega para você, a gente precisa fazer, né, a triagem de forma geral. Isso faz parte da nossa proposta de, em algum momento, sermos de fato profissionais de primeiro contato. Então, eu preciso afastar problemas que não são da nossa alçada. E eu tendo a fazer isso na hora da avaliação, tá? Então, dentre tantas perguntas que eu posso fazer, veja como o contexto do atleta, ele vem me guiando, né, para uma coisa em especial, para uma das red flags que a gente mais se preocupa, principalmente quando a gente está lidando com atletas de impacto, tá? Então, eu não estou falando de um nadador, eu estou falando de um cara que salta, que aterriza frequentemente, que corre, né? Enfim, esse ponto em especial, a gente está falando da fratura por estresse. Uma vez me fizeram uma pergunta na caixinha, Foucault, que era assim: quando desconfiar de fratura por estresse em corredores? A minha resposta foi sempre clara, eu disse sempre. Sempre a gente precisa desconfiar, né? Aham. Porque, queridos, a gente está muito acostumado a acreditar que a fratura por estresse, que é aquela a ruptura, muitas vezes, da cortical, né? Por conta de traumas talvez excessivos ali ou acumulativos, né? E a gente está muito associado a achar que quem treina muito é quem fraturou, quem corre muito é quem fraturou. E não, hoje, em especial em mulheres, né? E a gente é um podcast, né, Foucault, que a gente vai ter daqui muito em breve. É muito legal quando a gente aborda, né? Hoje, em especial em mulheres, o baixo aporte, tá, nutricional, o baixo aporte energético para mulheres, principalmente praticantes de esporte de endurance e tudo mais, a gente vê hoje que é talvez o principal ponto associado a uma maior probabilidade desses indivíduos, dessas mulheres, evoluírem para fratura por estresse, né? É todo um contexto geral e que dentro dele contempla ali a fratura por estresse é contemplada. Então, a gente tem dois pontos importantes aqui associados à fratura por estresse, tá? Primeiro, vale sim, por parte do fisioterapeuta, questionar como é que tá quando eu estou lidando com atletas, questionar como é que aquele indivíduo está num contexto nutricional. Perguntar se ele tem nutricionista, como é que tá o pré-treino, o intratreino, o pós-treino. O pós-treino é sempre o pré-treino do dia seguinte. Então, isso tudo é muito importante, né? Em especial em mulheres, ok? Muito comum mulheres estarem querendo fazer uma dieta mais low carb, para quem está ali no esporte de endurance, e a gente sabe que a gente perde a mão, e isso pode ser um gatilhozinho ali metabólico para a evolução para a fratura por estresse, tá? Então, prestem atenção. E o outro contexto é o fato do que eu comecei falando aqui. Existe uma modulação, aparentemente, uma neuroplasticidade ali, que faz com que aquele atleta ele possa não estar sentindo uma dor absurda. Você pensa assim, pô, o cara fraturou, ele não tá pondo o pé no chão. Ele tá com uma dor alucinante. E não necessariamente. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês, observem. Esse raio é uma ressonância. Essa ressonância aqui que eu vou abrir para vocês, ela mostra um caso de um atleta, um triatleta que estava treinando para um meio Ironman. Então ele ia entre pedalar, nadar, ele ia correr também 21 quilômetros. E ele, nos treinos de corrida, estava sentindo um desconforto no calcanhar. E chamou a atenção porque o desconforto não passava. Veja, não limitava ele a correr, a fazer nenhum treino, porém o desconforto não passava. E nesse contexto a gente solicitou, né, um exame de imagem para ele, eu junto com o médico do esporte, e olha só o que nos aparece: uma fratura com cara de crônica, uma fratura com apresentação de cronicidade, ou seja, fazia tempo que ele tinha isso, e uma fratura por estresse no calcânio, na tuberosidade ali, quase que gerando uma avulsão da tuberosidade do calcânio. Então, veja como o relato, né, ou a interpretação do indivíduo bem treinado não necessariamente condiz com a gravidade da lesão. Isso é uma lesão. Fratura por estresse é uma lesão, ok? Então, por conta disso, a gente precisa entender de neurociência e não ser guiado pelas intensidades da dor, quando eu estou fazendo ali aquela triagem, e entender de um contexto geral, em especial a condição nutricional, que interfere no contexto metabólico, hormonal da mulher, principalmente, né? Então, é mais ou menos isso. É importante que a gente saiba, né? E aí, vejam, olha a especificidade do esporte. Eu não pensaria numa fratura por estresse
né, se eu estivesse lidando com um nadador, por exemplo, Uhum. ok? Então veja bem, né, como a gente também precisa fazer essa seleção aí das especificidades dos esportes que a gente se propõe a lidar, ok? Acho que é mais ou menos isso, Foucault. Perfeito. Eu vou dar um outro exemplo, né, primeiro eu vou puxar algumas características importantes dentro de uma avaliação, num caso que a Nayara falou, acho que só para reforçar, né, uma coisa é o perfil do atleta, né, do paciente, para entender qual que é esse histórico, qual que é o nível de exposição, que eu acho que é a segunda variável que é extremamente importante, né, e quais se teve alguma grande mudança de rotina, né, então eu acho que isso é muito importante. Eu literalmente acabei de atender uma bailarina de 15 anos, que ela passava de 6 horas por semana, para 20 horas semanais, então isso de um ano para outro, né, então é um volume muito grande, né, e aí ela teve algumas queixas patelofemorais e afins, e principalmente se teve algum mecanismo claro ou não, e como que é esse gatilho da dor. Então acho que são 4 pontos extremamente relevantes para eu levar para o segundo caso clínico que eu atendi um tempo atrás, de uma paciente que chamou muita atenção, aonde ela tinha esse mesmo diagnóstico da fratura por estresse, o médico tinha totalmente catastrofizado ela, né, cuidado, porque senão vai ter uma fratura, e aí pode isso acontecer a qualquer momento, e todo aquele receio de pôr o pé e a descarga de peso, né, então esse lugar é o lugar perigoso aí do efeito nocebo em si, e ela falou que ela tinha começado a sentir, dentro de uma aula de dança, e por sorte eu conhecia o professor dela, que é meu amigo, e sabia que as aulas não tinham grandes impactos ou grandes, forças axiais, né. Então, em cima desse histórico, eu já estranhei e falei assim: "Nossa, fratura por estresse, por uma aula ou uma modalidade que você anda mais do que tenha grandes movimentos, saltos e tudo mais", né. E aí, em cima desse mesmo movimento que já estranhei, ela começa a devagarzinho escapar algumas outras informações que seria em relação à compulsão alimentar, alguns casos de ansiedade e tudo mais, falando de questões, de tratamento psicológico, que ela já vinha fazendo acompanhamento, né. E aí, por algumas outras vias, quando eu falei da compulsão alimentar, ela deixou escapar alguma informação que me fez e me levou a direcionar e perguntar em relação à parte menstrual dela, né. E aí, a aula que a Naira citou, na real, é a aula que vocês vão ver lá na frente da Cris Guerino, que também vai ter um podcast aí depois que a gente vai querer gravar, né, dela e da Cacá junto, para falar da tríade da mulher. E então ela começou a me levar informações aonde aquela fratura por estresse não fazia sentido mecanicamente falando. Então, assim, o sinal radiológico existia, né, tinha uma ressonância com o sinal? Sim, mas talvez será que era essa grande magnitude que o médico está falando, cuidado com as cargas axiais? Então a gente já está falando de uma pessoa com algumas questões de ansiedade, compulsão alimentar, o nível de atividade física baixa, ela tentando retomar. Então como que você vai controlar isso sem você poder dar estímulos? Então o meu papel nessa hora foi o inverso, né, talvez desmistificar todo esse medo que ela tinha. Óbvio, eu não fiquei estimulando para que ela fizesse atividade de salto, então vamos ficar sair pulando agora, né, isso você precisa, mas de sim manter ela dentro de estímulos físicos, atividades físicas, e talvez regular para alguma coisa com menos repetição, né, para manter ela dentro de um nível de atividade interessante, que possa ajudar dentro do quadro psicológico dela, que possa, ajudar ela em alguma questão metabólica, manter esse acompanhamento, principalmente com a ginecologista, porque ela não menstruava fazia uns 6 meses, então a gente começa a entender que tem um monte de coisa que está desconfigurada. E aí essa questão do sinal ósseo nessa hora é uma grande consequência de um monte de questões metabólicas e eu poderia piorar. Se eu falasse: "É, realmente, a gente não pode ter impacto aí, você vai fazer pouca atividade, pouco movimento, até esperar consolidar", né. Se eu fosse esperar isso, eu provavelmente ia piorar o quadro dela, né, eu ia literalmente empurrar com a barriga isso lá para frente, e isso não ia ter nenhuma grande, resolução positiva. E aí eu acho que a consequência que as pessoas não percebem muitas vezes, que essa proteção de curto prazo gera uma sensibilidade a longo prazo. Já que o tecido não está sendo exposto, né, ele literalmente vai se sensibilizando, porque ele não vai recebendo essa carga. Então quando você faz essa pergunta, esse questionamento paciente, fala assim: "O quanto que você consegue fazer desse movimento que você acredita, né, que está te machucando?", e o paciente não sabe nem ter parâmetro, porque ele não faz mais o movimento, ele já sensibilizou.
Então ele está te mostrando que o tecido precisa ser exposto para ser dessensibilizado, e aí entra aquelas estratégias que eu falei anteriormente, que é a terapia de exposição, né, a graduação de carga, todo o processo de educação, para literalmente conseguir, fazer aquele tecido ser novamente exposto para o que ele foi feito, que é receber estresse. E aí eu acho que entra nesse segundo ponto, né, na área que a gente pode falar dentro das questões biomecânicas, que é a questão de a gente foi ensinado de uma forma muito equivocada, onde mais estresse é mais lesão e o menos estresse seria protetivo. E hoje eu sempre falo que, na real, esse é meu fio guia, porque é onde eu quero ir, é no lugar do estresse, conforme demanda e necessidades, né? Então, acho que nessa hora o nosso conhecimento biomecânico na área é um guia, não é o único guia, mas é um dos lugares que a gente tem um grande conforto para conseguir fazer, esse treinamento com pacientes, processo da reabilitação, e normalmente esses processos acabam sendo rápidos, né, Nara? Então não sei como é que está a sua experiência em relação a isso, até porque você trabalha com outro público mais de corredor, mas no geral eu percebo que isso acaba, potencializando e acelerando o nosso processo de reabilitação, né? Então, por favor, se quiser comentar. Não, muito rápido. E a gente nem tinha falado sobre isso antes, mas me ocorreu aqui um caso recente que eu tenho. É basicamente isso. Ela já tinha dado o prazo, uma menina, uma corredora, preparando para a maratona de Paris, sonho dela, fazer a maratona de Paris e tal. É, ela teve o começo da fratura por estresse, nem chegou a ser, ela teve um edema ósseo, né, clássico, de tíbia e tudo mais, mas ela já tinha dado, foi de uma magnitude baixa, um quadro, assim, absurdo, né, que não tinha relação, ela subiu, olha só o quadro geral, ela estava fazendo por conta uma dieta absurdamente restritiva, porque junto com o treino ela queria perder peso, e isso não é inteligente, tá? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Performar não é o momento de querer perder peso, controlar, né, aporte energético e tudo mais. Então, ela estava fazendo uma dieta extremamente restritiva, tinha feito algumas alterações na ginecologia, colocado um DIU, estava tudo muito Uhum. bagunçado, o contexto hormonal dela, e subiu um volume absurdo, porque ela começou a se sentir bem, ela tinha um cardio que estava evoluindo bem, e ela começou a subir um volume absurdo, né? Então ela estava, assim, com tudo pronto para dar errado. E ali ela entrou nesse contexto de edema ósseo. Só que quando ela chegou para mim, veja bem a diferença do que. Olha só o ponto de corte aí dos dois contextos. Quando ela chegou para mim, ela já tinha dado o tempo necessário de afastamento da corrida, condizente ali com o quadro, né, do edema ósseo dela, tá? Só que toda vez que ela voltava a correr, mesmo que menos do que ela corria antes, ela sentia dor, e sentia dor, e sentia dor. E ela estava extremamente nocebada por outros profissionais de saúde que ela tinha passado. Diante da avaliação, ela já tinha tido um tempo, tá, para resolver questão nutricional, para ajustar volume, estava correndo bem menos. A dor dela era totalmente diferente do que ela tinha sentido lá atrás com o começo, né, o edema ósseo, e ela também já tinha ajustado o contexto hormonal dela, tá? Então, quando ela chegou para mim, ela já estava fora daquela zona de risco, vamos chamar assim, e a dor dela estava completamente aleatória. Ela às vezes sentia no treino, às vezes não, passava um treino mais longo, não sentia, um mais curto sentia. Lembrem dessa palavra, aleatoriedade dos sintomas. Não era condizente com a intensidade e o volume de carga mecânica que ela colocava sobre o tecido, né? Afastado maiores problemas, vendo o exame dela, entendendo que a magnitude da condição ali de lesão já era pequena e já tinha passado, estava segura em educá-la a respeito disso. Falei muito de sensibilização, falei dessa aleatoriedade e tudo mais. E aí, gente, as coisas que a gente dá aula, mas quando acontece com a gente na clínica, a gente ainda fica de queixo caído, né? A nossa consulta foi numa quinta-feira, numa sexta-feira, ela só foi correr com uma única orientação, uma única orientação. Ela é uma pessoa extremamente vigilante. Ela Uhum. começava a correr, ela já se antecipava, ai, será que hoje eu vou sentir dor? Será que hoje eu vou pisar e vai doer e tal? Ela já se antecipava. Ela corria o tempo inteiro percebendo a canela, tentando mudar o jeito que ela corria e tudo mais, e estava extremamente ansiosa com o porvir, que era o fato de, será que eu vou conseguir ou não ir para Paris fazer minha prova, né? Uhum.
pago, aquela coisa toda. Veja bem, a única orientação que ela teve, né, que ela recebeu de mim foi: você vai fazer uma playlist, a melhor playlist da sua vida, você vai correr ouvindo essa playlist. Eu quero memória afetiva nessas músicas. Gente, vocês estão achando que é papo de coach? Eu falo, pelo amor de Deus, não me confunda com coach, tá? Foi a forma que eu achei de tirar o foco atencional dela. Entendam, o foco atencional, ele tende a aumentar a intensidade de dor percebida, tá? Eu queria ver com que a gente realmente estava lidando, porque ela tinha um treino de 11 quilômetros para fazer, e 11 quilômetros era condizente com a condição que ela já estava, condição Uhum. física, né, condição de treino prévio e tudo mais. Então tinha muito ruído naquele histórico de eu ainda tenho dor, entendeu? Tinha pouca fisiologia, tinha pouca fisiopatologia e muito ruído emocional, de nocebo e tudo mais. Gente, ela me mandou a mensagem no dia seguinte, depois de 11 quilômetros feitos, e ela falou assim: eu não sei o que você fez, mas eu não senti dor nenhuma, e eu estou aqui hoje me preparando para um casamento, e estou sem dor nenhuma depois do treino, Uhum. né? A gente teve muita coisa para trabalhar depois, em vários aspectos, mas olha como o contexto educacional, ele é útil, e ele pula etapas, porque a gente conseguiu lidar quase que exclusivamente com o que o quadro dela tinha, e a gente afasta ruídos quando a gente consegue educar dentro desses parâmetros que a gente está falando aqui, né? A gente fez esse screening racional, tá? Óbvio que em outros contextos eu não teria nem sugerido que ela corresse, né? Muito menos que ela ouvisse uma playlist. Então, é mais ou menos para vocês entenderem como, a partir do momento que a gente consegue fazer esse screening, a gente tem segurança de propor algumas coisas, né, que não demandam. Olha, a gente ainda fez muito fortalecimento, por exemplo, de membro inferior, de panturrilha, trabalhei muita condição de amortecimento nela, tinha muita coisa para melhorar para os 70 quilômetros que ela ainda ia correr ao longo, né, volume de semana. Então, não é que eu não tivesse o que fazer, mas, olha, precisou de exercício direto ali para ela correr no dia seguinte sem dor? É isso que o Uhum. Foucault fala quando ele diz que a gente acelera o nosso processo de reabilitação, devolvendo confiança, ensinando a realmente se analisar, trabalhando com essa coisa de foco atencional, né? Falando sobre, rebaixando a noção que o indivíduo tem de gravidade do quadro, certo? Porque Uhum. diminuir percepção de gravidade é diminuir percepção de ameaça. E isso volta, traz o paciente para aquele pontinho ali, muito mais do enfrentamento do que da evitação, né? Uhum. E aí, quando eu sei que eu não tenho grandes problemas metabólicos, físicos, de lesão e tudo mais, é meu dever conduzir o paciente para o contexto de enfrentamento, né? Uhum. E afastar esses ruídos. Então, eu gosto muito desse caso, eu falo para ela que eu falo dela em aula, inclusive, porque para mim foi muito chocante, né? Eu imaginei que ela fosse sentir menos dor, que a dor não fosse aumentar, que ficaria ali naquele contexto de zona segura de dor que a gente fala, né? Mas eu realmente não imaginei que ela fosse correr completamente sem dor. E isso trouxe uma confiança para ela. Ela teve, tá? Só para vocês saberem, outros eventos de dor na canela ao longo do ciclo. Ela vai correr Paris daqui 3 semanas, mas ela tinha uma certa confiança, tanto nela, quanto no processo, quanto na físio, né, porque isso gera ali uma aliança bem interessante entre a gente e o paciente, que não deixaram mais ela evoluir para um contexto negativo. A gente Uhum. sempre conseguiu modular muito rapidamente, entendendo que não era nada grave. Então, eu acho que a gente saber, né, Foucault, fazer as perguntas certas, separar contexto de lesão, contexto de sensibilização, nos ajuda a tomar decisões mais precisas, talvez, né? E trabalhar, usar a biomecânica a favor do que realmente importa. Eu sim precisava melhorar as capacidades dela para várias coisas, ainda a depender, né, ali associada à demanda que ela ainda ia se expor. Exercício ajuda também nesse contexto de dessensibilização, então fazia parte da estratégia para isso também. Mas é o que eu brinco, né? Muitas vezes a gente tem que trocar a roda com a bike andando. E é isso, o cara tá ali no ciclo de treino, ele tá com dor, e se você consegue fazer essa triagem, você troca a roda com a bike andando, né? Foi o que a Uhum. gente fez aí ao longo desse ciclo dela. É isso. Perfeito. E eu acho muito interessante, porque eu acho que o que eu imagino que confunda, né, eu acho que eu que trabalho somente com dançarinos,
com movimentos complexos e afins, a gente sempre imagina que o paciente que se movimenta ou que faz movimento, que é a nossa principal estratégia relacionada à dor, ele não vai ter dor, porque ele já se movimenta. Só que é um movimento com medo, né? E aí eu sempre brinco que ele é o freio de mão puxado para você acelerar. Então você Eu adoro essa quer metáfora. colocar o movimento no corpo da pessoa, só que aquele movimento você precisa conseguir, literalmente chegar e evocar os medos que ele tem, né. E aí eu acho que o grande exemplo que a gente tem hoje é o LCA, que tem o Psychological Readiness, né, da prontidão psicológica, que é esse lugar onde a gente fala assim: "Ó, a gente faz todo o trabalho gradual durante 9 meses". Ele é um trabalho que a gente exclusivamente sempre focou muito na parte física, né, de preparar, de deixar o paciente mais forte, e isso nunca tudo simétrico, né, e isso nunca conseguiu realmente garantir que o paciente não relesionasse. E aí a gente chegando para essa linha de prontidão psicológica, né, esse medo do movimento que a Naira está falando, é essa interpretação do que aquela dor, o que aquele sinal, o que aquela queixa significa para o paciente. Qual que é o impacto, o que ele acha que vai acontecer, qual que é o prognóstico dentro da cabeça dele, o que já falaram para ele realmente conseguir enfrentar e deixar esse lugar seguro, que é o que ele usa o dia inteiro, o corpo, né. Então não quer dizer que ele vai deixar de sempre de movimentar, porque aquilo é o ganha-pão dele. Se ele trabalha dessa forma, mas ele tá toda hora que ele sente aquela dor, ele fala assim: "Tá piorando, tá piorando, tá piorando". Então é o demôniozinho aqui, ó, na orelha dele, né, de uma forma muito implícita, porque ele fala assim: "Nossa, hoje doeu muito". Então, ele quer dizer que piorou, né. Sim, sim. Então eu acho que nesse lugar de conseguir trabalhar a crença em pacientes, ele acaba sendo extremamente importante para você evocar qual que é o medo que você tem relacionado à sua queixa. O que você acha que pode acontecer se doer? O que você acha que pode acontecer de pior no teu caso, né. E eu acho que é essa situação que está mais relacionada à estratégia de comunicação do que disposição, porque a exposição sem a comunicação ou a ressignificação acaba sendo vaga, né. Ou pior, né, Foucault, porque acho que pior do que não fazer é fazer com medo, é o cara fazer simplesmente porque você está colocando para ele fazer, né. Se Uhum, você não visita esse receio, se você não questiona se aquilo está confortável para ele, é aquele ponto que você fica dando murro em ponta de faca, né. uhum, E isso também não é legal, né, isso também não sim. é legal. Então, essas perguntas que o Foucault colocou aqui são perguntas muito chave para a gente ir por esse rumo. E é isso, né? Comunicação como ferramenta ali para te fazer entrar numa porta que por muitos anos a gente não conseguiu passar, né? Uhum, Porque faltava esse entendimento, né? A gente ainda está galgando isso, mas sem sombra de dúvidas, hoje a gente tem essa visão, né? Do quanto esses receios. E assim, gente, não precisa ser racional, tá? Não precisa ser racional, não precisa ser lógico para você. Por uhum, isso que a pergunta é para o paciente, né? E é uma pergunta aberta. Fique aberto a ouvir o que você nem imagina que vai ouvir, tá? E uhum, eu gosto um pouco de falar uma frase que para mim é emblemática no atendimento de atletas. O atleta mesmo que ou quer cumprir aquela meta, ou quer performar naquilo, ele te fala uma frase quase que com certeza todos vão falar isso ou muito próximo disso. É assim: essa dor eu aguento. Se você me disser que eu posso fazer, que eu posso continuar treinando, que eu posso aumentar, que eu, ok, tá aqui nesse ciclo de treinamento, essa dor eu aguento. aham, Não sei se isso aqui está me fazendo mal. Ele está te dizendo que ele está angustiado, né, com o porvir, com o quão mal ele está fazendo. O que querer continuar no esporte, né, é uma decisão ruim para o próprio corpo dele. Então, olha essa ambivalência, né? Eu tolero a dor, eu aguento, eu entendo que ela não me limita, mas será que eu estou fazendo a decisão certa de continuar me movimentando, já que nesse movimento eu tenho dor? Olha essa que difícil isso, né? Então, uhum, que profissional que vai, cara, romper esse dilema? É você. Agora, como você vai romper isso? Como? Fazendo esse screening que a gente está dizendo aqui, né? Que a gente começou evocando desde o começo da nossa conversa. Não é todo mundo pode tudo, galera. Você precisa estar seguro de que você afastou, né?
afastou red flags, as bandeiras vermelhas, você afastou gravidade de lesão de tecido, ok? Porque se eu lido com um paciente que está com uma fratura por estresse latente, é óbvio que a minha primeira tomada de decisão vai ser, né, a depender da gravidade da fratura e do tempo que ela está ali, se for algo muito recente, tirar a carga, né? E Uhum. aí eu posso tirar a carga só da corrida, ou se for uma fratura grave numa zona preocupante, como, por exemplo, fratura na região lateral do colo do fêmur, eu preciso tirar a carga do caminhar, né? Uhum. Então, a gente sim precisa saber fazer essa triagem, porém, afastando os graus, os estados, o momento de lesão em que eu preciso poupar tecido, esperar cicatrizar, trabalhar em favor da cicatrização, eu afastei isso, não é disso que a gente está falando, que é lá o primeiro ponto, que é de poupar. Eu vou para o segundo ponto, que é não tem lesão latente, o tecido está mais sensibilizado do que qualquer outra coisa, aí a gente conduz esse indivíduo para um contexto de enfrentamento, né? De forma peculiar, a depender dos seus medos pessoais, naquele Uhum. contexto que ele está feito ali. Então, é disso que a gente está falando. A segurança de dizer pode ir, ela vem dessa boa análise, dessa boa triagem, Uhum. né? Perfeito. E eu acho que esse é um lugar importante, né, que essa segurança que a gente está falando de passar para o paciente, ela começa por nós. Então, Por nós, se a exatamente. gente não tem segurança, a gente não consegue passar essa segurança e a gente protege junto excessivamente, né. Foucault, eu uso uma frase em aula, eu falo assim: pior do que um paciente com medo é um físio com medo. Uhum. É pior, vai Exato. dar vai ser muito ruim, entendeu? Então, essa segurança vem dessa boa triagem, desse raciocínio, né? De afastar coisas óbvias ou não, né? E No eu acho caso. que espero que esteja muito claro para todo mundo o porquê dessa conversa inicial, porque a gente não vai focar, né, no módulo aqui, em cada patologia e um protocolo por patologia e o que fazer com cada patologia, né. Óbvio, a gente vai passar nas mais frequentes, nas macros e vai realmente conduzir, não é que a gente não vai passar isso, mas a gente não vai fazer como fazer os livros, né, antigamente, que passava lesão por lesão e no final você vai ver que não tem um protocolo específico real para cada lesão. A gente tem cuidados específicos, e aí o conhecimento mecânico vale também. Ele faz parte de toda essa soma, mas não da forma que a gente sempre colocou antes, que é cicatriza, protege, fortalece, prepara o corpo, e a gente sempre pergunta o que que é estar preparado, porque nisso você vai cronificando o caso desse paciente. Então eu acho que é esse o lugar que a gente está tentando se preocupar, porque a lesão traumática, ela vai virar crônica, se ela for conduzida dessa forma que a gente estava falando antes. Você ficar eternamente nessa preparação do corpo e do tecido para receber carga. A gente não consegue saber qual que é esse ponto bom, então a gente precisa realinhar e ensinar o corpo a receber para ele ficar literal pronto junto com vocês, né, então tá todo mundo preparando junto. E aí eu acho que vale um ponto, assim, eu sempre falo isso, a gente repete muito isso, né? Quanto mais tempo do evento inicial traumático, tá? Quanto mais tempo daquele início dos sintomas, menos a presença ou a intensidade da dor é um norteador para a tua tomada de decisão com exercício, tá? Uhum. Então, esquece esse negócio de estar tá com dor ainda, continuar na maca, vamos continuar aqui. Não estou falando mal de terapia eletro, termo, foto e tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando mal ou eu estou confrontando o nosso receio de impor carga em um Uhum. tecido que já vem sendo poupado há tempos, né? Dependendo do quadro, há anos, tá? Então, esquece essa máxima que a gente carregou por anos de ainda tem dor, segura um pouquinho, vamos trabalhar analgesia. Exercício é o nosso carro para analgesia, é, e principalmente em casos crônicos, ok? E que já houve um tempo longo entre o primeiro episódio do evento de dor e a dor atual que está chegando para você ali, né? Então, quanto mais tempo do primeiro evento de sintoma ou de lesão, menos a dor é um bom indicativo para se eu ponho ou não carga, ok? Uhum. Então, passa a olhar mais para o contexto atual de atividade física. Se ele não faz nada, começa com cargas baixas. Se ele já corre 40 quilômetros por semana,
não reduz para 20, mantém 40 até ele habituar, até ele estar fazendo aquilo sem dor, sobe discretamente, trabalha a semana a intensidade, outra semana um pouquinho de volume, brinca um pouco mais com as cargas até habituar, né? Ah, eu consegui habituar correndo 10 quilômetros sem dor. Na próxima semana ou no próximo dia não pede para fazer 20, sobre gradualmente. E talvez agora, né, tanto a exposição, e aí essa tomada de decisão vem muito com o pessoal da preparação física e tudo mais, né, mas trazendo assim para o nosso nicho específico de carga de exercício, cara, se o cara já está correndo 40 quilômetros por semana, fazendo 10 horas de bicicleta por semana, não fica com medo de estimular o quadríceps dele unipodal, por exemplo. Vocês entendem o que é um fisioterapeuta com medo? Eu vejo o cara correndo 10 quilômetros, não dá mais para eu ficar fazendo exercício bipodal com medo de pôr carga naquele joelho. Ele Uhum. já está com uma alta demanda unipodal no esporte que ele pratica. Então, é isso, né? São essas outras variáveis que vão nos guiar na tomada de decisão clínica, imposição de carga, cálculo de carga, né? E não só a presença da dor, tá? Não só a presença da dor, pelo contrário, né? Então, é mais ou menos isso, e vamos em busca desse termo que o Foucault usou, que é a habituação do tecido, né? Não, vamos ver aqui, a gente é ruim, é pior que a dor, a gente insiste até ela ir embora, até habituar ele ganhar um limiarzinho um pouquinho mais alto de sensibilização, né? E assim a gente vai dessensibilizando, falando em termos gerais, assim, aquela região, né? É tanto com estímulos locais quanto usando o exercício pelo contexto sistêmico de melhora Uhum. da dor que ele promove e produz no corpo humano. É mais ou menos isso. Perfeito. Último detalhe, né, para a gente fechar aqui, eu acho que por mais que o tecido, né, a dor não seja uma sinalização de uma lesão tecidual, é lembrar que a experiência negativa com a queixa, ela também pode ser um lugar cronificante, né? Então, por mais que a gente possa fazer o paciente sentir dor e ele não está significando uma lesão tecidual, cuidado também com o que aquilo está representando para ele. Então, você falar para ele que está tudo bem e ele está lá sofrendo, não é um lugar de conforto e nem de Não, sensação de segurança. Então eu falo sempre isso, porque cuidado quando a gente fala: "Não, tudo bem sentir dor", e no esporte a dor o atleta convive com a dor, e aí na real você está toda hora meio que manipulando essa percepção dolorosa, né. E aí o sinal ele fica meio, né, cheio de ruídos e você não consegue alinhar o que que ele está sentindo, né. Muitas vezes a gente coloca, né, e eu já escutei isso de até professores, né, de dança ou de qualquer técnico e afim, de falar: "Não, essa é a dor boa", né, porque deu resultado. Então, assim, começa a ter algumas outras associações com algum contexto, né, e isso acaba sendo um lugar ruim também, e o cuidado dessa interpretação é aquele lugar da subjetividade que é rica, mas pode sair pela culatra também, né, então acho que um cuidado grande. Naira, momentos finais aqui também, porque senão a gente vai ficar dando exemplo eternos. Vamos tentar fechar o assunto aí, então, vamos fazer faz um resumão aí pra gente. olha, vamos lá, por partes, né? Perguntas iniciais. Tenta entender, tá? Duas coisas. Ou melhor, como começou a dor? Veio de um evento traumático ou não? Foi de início insidioso? Depois de entender como começou a dor, entenda quando, porque até pode ter começado de um início traumático. Só que foi há 2 anos, há 5 anos, há 8 meses, né? Isso vai te direcionar para interpretar o que pode estar modulando ou fomentando a experiência de dor do atleta. É um processo inflamatório? É um contexto químico? É uma dor muito associada a um contexto de imposição mecânica? Ela responde à imposição mecânica. Eu ando, dói, subescada dói mais, corro, dói muito mais. Isso, né, junto com o fato de você ter percebido ali um contexto traumático, processo inflamatório latente, a primeira tomada de decisão é tentar entender em que momento do tempo aquilo tá, para você continuar respeitando o processo inflamatório ou as fases cicatriciais de cada tecido, muscular Uhum. muito mais rápido, osso mais demorado e por aí vai, né? Não tem relação com inflamação, já foi há muito tempo, foi de início insidioso ou há muito tempo de um evento traumático, a gente muito provavelmente está lidando com um estado de sensibilização tecidual, de forma geral.
Uhum. Aqui existem pontos importantes associados a contextos psicossociais. O que aquela pessoa ouviu a respeito do quadro dela, o quão amedrontador é para ela ter dor ou se expor a alguns movimentos ou atividade, o que ela tem medo em relação agravamento daquele quadro, né? Uma pergunta-chave para isso, o que você interpreta sobre o teu próprio quadro? O que você realmente acha que está acontecendo com você? O que é desconfortável em você? Ou como você se sente executando alguns movimentos ou as atividades que você quer voltar a praticar ou tem vontade de praticar? Vai em cima, né, também dessa condição mais afetivo, emocional, como é que o paciente lida com a queixa dele e com todo o entorno ali do tempo que ele já vem sentindo dor. Lembrando que persistência de dor ou intensidade de dor, quanto mais crônico for o processo, menos a intensidade de dor é um norteador para a nossa tomada de escolha de carga e de exercício. Não se omitam na hora de fazer perguntas para abraçar ou afastar red flags, né, bandeiras vermelhas. Você Uhum. pode estar diante de uma clássica dentro dos esportes de impacto, que é uma fratura por estresse. Então, entenda que a presença de algumas lesões, exatamente a fratura por estresse como exemplo, ela tem relação com o contexto geral do indivíduo, condição metabólica, nutricional, hormonal, né? Isso tudo gira em torno de eixos que se retroalimentam. Então, não se omita em perguntar essas outras áreas do teu atleta, sobre essas outras áreas do teu atleta. Você, obviamente, não vai saber tratar disso, mas percebendo que isso está emergindo ali naquela equação que você está tentando montar, né, com o teu paciente, por favor, oriente ele a procurar um profissional que vai conseguir lidar melhor com isso também, tá? Então a gente precisa crescer muito no entendimento geral dos quadros dos nossos atletas. Isso tem uma relação com a especificidade dos esportes. Então, se você pretende trabalhar com um esporte em especial, por favor, corra atrás dessas especificidades, né? Mas, se eu puder resumir, embora eu já não esteja resumindo, né? Porque isso aqui está bem longo, desculpem por isso, é uma frase que eu sempre falo também. Queridos, se a gente conseguisse atrelar princípios, né? Princípio de neurociência, princípio de biomecânica, princípio de fisiologia, de cinésio, a gente nem se eu quiser chutar o que fazer com aquele paciente, eu corro o risco de chutar errado. Porque é isso que nos atrela a uma boa tomada de decisão, porque são esses princípios que montam o nosso raciocínio clínico, né? Que fomentam um bom raciocínio clínico e, consequentemente, uma boa tomada de decisão. A gente não peca por excessivamente se debruçar sobre princípios. É o meu lema de vida como profissional e eu tendo a passar isso nas minhas aulas, porque realmente é o que eu acredito, que eu vejo que faz sentido, que a ciência é o bom e simples, sabe? Que a gente fala da ciência, no final das contas não precisa de nada mirabolante, o simples e bom é o quê? São os princípios. É a fisiologia, é a mecânica, né? É a neurociência de forma geral, princípios de comunicação e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. Se eu não resumi, mas tentei. Perfeito. Eu vou deixar só duas provocações finais aí, na área de coisas que a gente sempre conversa, né? Eu acho que a frase que a gente sempre faz para quem a gente conversa, né, mais experiente é "How much is too much?", para todas as lesões que a gente chama de sobrecarga, que é uma coisa abstrata, a gente não tem esse limite, né, e esse patamar, e ao mesmo tempo, se a gente está falando que ela é uma lesão não traumática, ao invés de sobrecarga, lembrem disso, talvez não exista um mecanismo de lesão como a gente sempre buscou e estudou. Então, por que que a gente está estudando um único movimento de um lugar que é não traumático e multidimensional? Então, acho que são 2 provocações para fechar essa aula aí, para que vocês sempre, quando escutarem as próximas aulas, entenderem a fala dos professores, para vocês serem mais precisos, não pensar exclusivamente em tecido, pensar sempre de uma forma multidimensional, mesmo que tenha um tecido envolvido, para conseguir ser mais eficaz, mais efetivo e mais assertivo com o tratamento dos seus pacientes, tá?
Acho que é isso, né, Naira? Se a gente tivesse mais umas 2 horinhas, ok, mas a gente não tem. Mais uma Não, garrafa de vocês vão vinho, mais algumas horas. Mas vocês vão se deleitar com as aulas que estão por vir, queridos. Espero mesmo que a gente tenha provocado aí vocês mais do que. Espero que a gente tenha ajudado, mas também espero que a gente tenha provocado. Essa realmente é a minha sensação para esse momento, tá? E aí, tirem dúvidas, por favor, nossa plataforma está sempre à disposição de vocês, é claro. E tentem aplicar, ouçam várias vezes essa conversa aqui, e tentem aplicar nas aulas que estão por vir no contexto específico de vocês, né? Porque, como o Foucault falou, isso não é para encaixotar, muito pelo contrário, isso é para expandir a forma que vocês enxergam cada paciente que senta ali na frente de vocês, vocês vão avaliar e tratar, tá bom? Uhum. Perfeito. Maravilha. Então, pessoal, aproveitem aí. Espero que vocês entendam o privilégio que vocês estão tendo de tantas aulas e professores maravilhosos. Eu mesmo que estou lá no estúdio, sempre reflito sobre esse privilégio de juntar tanta gente bacana aí do esporte, pessoas que antes eu não conhecia, e ainda tenho gente para conhecer, né? Mas eu acho que todo mundo está entendendo a dimensão do que está sendo criado aqui e Naira me ajuda nesse processo como um todo aí para juntar tanta gente boa. Então, gente, aproveitem, não deixem de deixar os comentários, qualquer dúvida que tenha ficado. Continuamos nossas conversas nas próximas aulas. Um grande abraço e valeu! É isso aí, galera. Beijo grande e até as próximas. Tchau, tchau.